paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu venho dar uma palavra, uma pequena reflexão sobre o que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Lá diz o seguinte: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Pessoal, essa palavra Jesus estava ensinando, sobre algumas preocupações humanas e a postura do cristão em relação a determinadas preocupações, Eu estive bastante pensativo nos últimos dias sobre meus projetos, as coisas que eu devo e não devo fazer diante da presença de Deus, e Ele sempre fala com a gente, seja através de nossas orações, da palavra. E Deus falando, a gente não pode negar o chamado, ainda mais quando a gente entrega a vida diante de Cristo. E cada vez mais eu vejo o quão belo Ele tem sido, quão forte tem sido as suas promessas. Eu não sei o que passa na sua vida, mas lembre-se, o problema nunca pode ser maior do que a solução. Devemos focar em arranjar as saídas para que esses pequenos problemas que apareçam, ou até mesmo os grandes, possam ser resolvidos. E de que melhor maneira do que na presença de Deus, a gente derramando esses planos em seus altares. Só que buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa renúncia. Significa, às vezes, abandonar o certo pelo que parece incerto. Irmãos, quem me conhece sabe, eu cantava em bandas, tive alguns grupos, forró, sertanejo, inicialmente comecei no rock também. Eu também cheguei a virar um compositor e tudo mais, eu fazia músicas ao mundo. E quando eu decidi voltar para Cristo, em meio à pandemia, que eu e minha esposa tivemos o corona, eu fiquei bem pensativo, eu falei, Deus, eu vou voltar para os seus caminhos. Eu preciso da tua palavra, eu preciso da sua mão me guiando. Só que tem um pequeno problema, pessoal. Aquele momento em que a gente quer voltar do nosso jeito e a maneira que realmente devemos voltar, a correta diante dos olhos de Deus. Eu pensei que eu poderia estar dentro da igreja e continuar compondo minhas músicas. Eu achei que eu poderia até mesmo continuar cantando. Eu queria voltar, sabe? Quando der eu vou para a igreja. Quando der eu lembro de orar. Quando der eu lembro de fazer a vontade de Deus. E todos nós sabemos que não é assim que funciona. E só para testificar um pouco mais do que eu estou falando, porque Deus ele nos prova a todo momento que Ele não apenas fala. Tudo que Ele fala tem um fundamento e sempre para o nosso bem. Irmãos, vamos lá. Qual era a minha reflexão? Eu vou continuar compondo, fazendo minhas músicas. Eu apenas não vou estar no meio daquilo e tudo mais. Só que Deus também é claro na palavra dele que ai daqueles que fizerem seus pequeninos tropeçarem. Por que isso, pessoal? Porque, eu escrevendo essas músicas, eu não estaria tropeçando, não estaria em festas, mas pessoas estariam lá. Pessoas estariam se contaminando com coisas que não é da presença dele. Então eu estaria fazendo pior do que me perder, porque eu estaria botando uma pessoa a perder. Já ouviu aquele ditado? Quem não ajuda, não atrapalha? Exatamente assim que vê. E cada alma que nós somos responsáveis por desviá-las, porque tem sim pessoas que matam a nossa fé, tem sim pessoas que só nos botam para baixo, só que essas pessoas vão ter que prestar um alto preço diante de Deus. E é uma coisa que eu não desejo para ninguém, nem para os meus piores inimigos, que a mão de Deus pese. Então, devemos ser vigilantes quanto a isso. E só para testificar mais ainda, olha que incrível. Quando eu falei, não, então tudo bem, vou voltar correto para a igreja, vamos lá. Aí eu sentei na minha cama para compor um louvor. E eu fiquei 2 horas sentado lá com papel e uma caneta na mão. E por incrível que pareça, nunca saiu nada. Quem conhece minhas músicas sabe como é a base delas. São músicas bem estruturadas, com sacadas, e cada uma delas eu escrevia no máximo em 1 hora, 2,
Às vezes eu pensava, deixava uma para o outro dia para pensar um pouco melhor, quando minha mente estivesse um pouco mais tranquila. Só que eu já tive muitas músicas que foram elogiadas por grandes artistas. Aí a pergunta, Tainã, grandes artistas elogiaram suas músicas, pessoas já com carreira consolidada. Mas por que nunca nenhuma música sua foi vendida? É uma coisa que eu até estava me questionando bastante quando eu me voltei aos caminhos de Deus. Só que, sabe aquela sensação do barquinho à deriva no mar? Quanto mais longe do cais ele está, e sem possibilidade de retorno, mais difícil fica dele ter de fato esse retorno. Quanto mais longe ele estiver, mais difícil fica para voltar. Então, irmãos, eu não posso ser hipócrita. Às vezes, nós nos ajoelhamos, pedimos coisas para Deus, mas coisas que não precisamos e não podemos ter. Porque, posso ser sincero, talvez se eu tivesse conseguido chegar a vender minhas músicas para grandes cantores, será que eu largaria tudo e voltaria para Cristo? Não, né? Será que dando o carro que às vezes você está pedindo, será que dando a alta quantia de dinheiro que está precisando, será que você cumpriria suas promessas mais puras? Ou usaria elas para ser bênção ao invés de maldição na sua própria vida? Eu vou ser bem sincero, talvez eu não retornaria. Largar o certo, ganhando muito dinheiro, para voltar para Cristo, para uma religião onde até então na minha mente as coisas eram um pouco incertas? Não, eu não teria voltado. Aí Deus teria cada vez mais me mostrado a punição diante do que Ele fala, porque Deus, Ele vai atrás de quem Ele ama, porque Ele tem propósitos. Mas quando a pessoa estiver inalcançável, porque Deus ele não é intrometido, Deus não é enxerido, não adianta você falar que Deus entra na minha vida se você não der permissão para Ele entrar. Vai estar fazendo tudo à toa. Então Deus não é enxerido, Ele não vai entrar na minha vida e fazer uma mega mudança sem eu me posicionar. Então Ele vai bater na porta, até que quando Ele não me encontrar, Ele vai virar as costas e quando eu for atrás dEle, talvez já fosse tarde demais. Então é isso que acontece na nossa vida. Aí o pessoal está falando, não, Tainã, mas você está dizendo isso porque, beleza, muitos artistas elogiaram, mas nenhum de fato chegou a comprar. Irmãos, tinha 4 artistas do meio do funk, bastante conhecidos na região paulista, em alguns estados do Rio de Janeiro, que queriam comprar músicas minhas. Quase vendi 4 músicas, todos eles falaram, sua música é ótima, sua música tem o potencial que a gente está procurando e a gente quer comprar ela. Nós queremos comprar a sua música. E quem entende de música, quem entende do ramo sobre composição, quem entende sobre o ramo da música, sabe que o passo mais difícil é conseguir convencer esses artistas ou produtoras a comprarem a música. Esse é o passo mais complicado da gente dar. E ele foi dado. Só que nos momentos de negociação, todos eles sumiam. Para ver como é engraçado. Mas por quê? A mão de Deus dando o livramento. Porque às vezes aquele vislumbre do dinheiro, né, toda aquela ilusão acaba nos afastando de Cristo. Por isso que Deus só dá o que a gente precisa e por isso que existe muitos na miséria. Irmãos, não é pecado ser rico, não é pecado querer o melhor. Agora, o problema é, o que você irá fazer com esse melhor? Será que você vai usar para construir uma vida saudável? Ou será que você vai destruir o seu casamento com a primeira pessoa mal intencionada que vier por conta do seu dinheiro? Igual infelizmente acontece com muitos casais por aí. Será que você não ia viver uma vida de arrogância, de luxo desnecessário? Então Deus só dá aquilo que a gente precisa. Aí vocês podem falar, não, Tainã, mas beleza, você quase vendeu, show, entendemos isso. Você teve as músicas elogiadas, só que você não chegou no ponto de ver o dinheiro para ser testado. Irmãos, muitas pessoas me avisaram, Tainã, você está tomando passos muito decisivos sobre o retorno para Cristo e nesses momentos você vai ser tentado, vai aparecer coisas que irão fazer você ficar um pouco balançado. Dito e feito, irmãos, depois de eu voltar para a igreja, estudar a Bíblia bastante, ficar com a mente fiada nas coisas de Deus, apareceu a proposta de eu mostrar minhas músicas simplesmente para um cara que ele tinha um contato direto com a Ludmilla, a funkeira Ludmilla, que é bem conhecida nacionalmente, e
em até alguns locais fora do Brasil. E no mínimo, o que daria para ganhar chutando bem baixinho na venda de uma música, só a liberação, fora direitos autorais mais para frente, seria o quê? Em torno de R$ 3.000. Mas quem entende de composição sabe que a nossa maior renda vem de, no caso, os nossos direitos autorais de reprodução pública, fonomecânicos. E no momento que eu recebi a proposta, eu falei, caramba, acho que eu vou tentar entrar nessa, isso já dentro da igreja. E meu amigo falou, um amigo meu, grande amigo lá do meu antigo trabalho, o Gustavo, ele falou, Tainan, se quiser segunda-feira a gente vai lá. E eu fiquei, vamos lá então, legal. Porque, querendo ou não, irmãos, eu sou carne, nós somos seres humanos, eu tenho filhos, a gente tem família, a gente tem contas, então a nossa primeira mente humana é tentar sobreviver. Então o dinheiro com certeza em algum momento vai tentar te atrair, porque somos carnes. Como Jesus disse, o espírito já vem pronto, porém a carne é fraca. Só que aí é que está. A beleza em buscar a santidade não está em ser um puritano, não tem como sermos puros. Mas a beleza da santidade está em fortalecer o espírito para vencer a carne, que é o segredo por trás de oração, jejum. A gente, através desses dois meios, que é jejum e oração, fortalecemos espírito. Fortalecendo espírito, estamos mais preparados para situações como essas. Eu cheguei em casa, comentei com a minha esposa, ela já ficou meio assim, só que ela também não disse um não definitivo, porque ela sabia que eu estava errado, mas ela queria, assim, no fundo, que eu enxergasse. Ela queria que eu entendesse o que estava por trás da proposta. Eu me ajoelhei em oração, também lendo a palavra, e eu vi o quão maléfico poderia ser isso, porque eu tinha acabado de prometer, fazia uns 2 dias, que eu não ia mais compor músicas para fora desse segmento. E do nada, mudar de opinião seria... É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que promete para Deus, porque a nossa flecha, ou a nossa palavra, ela é igual uma flecha, a gente atira e não tem como ela voltar atrás. Depois de dito, está dito. Aí, irmãos, em oração, eu vi o quão errado estava sendo o passo que eu estava tomando e decidi focar nas promessas que Deus tinha para mim. Acabei desistindo. No outro dia cheguei para o meu amigo e falei, eu estava refletindo, é uma coisa que eu não posso para a minha posição como servo de Deus, mas agradeço muitíssimo a oportunidade. Ele veio me oferecer com a melhor das intenções, para a gente tentar tirar alguma renda e tudo mais. Então, eu agradeci muito. Porém, buscar em primeiro lugar o reino de Deus envolve muita renúncia, envolve dificuldades, mas Deus sustenta. Como ainda nessa mesma palavra em Mateus 6, Deus fala que Ele sustenta os passarinhos, Ele sustenta a nossa natureza. Então, por qual motivo Ele não vai sustentar um de seus filhos? Do mesmo modo que Ele fala também, nesse mesmo capítulo, para que não busque 2 senhores, porque vai acabar agradando mais a um e desagradando mais ao outro. Aí o pessoal pode falar, nossa, Tainan, tudo bem, a gente vê por algumas postagens iniciais que você não compõe mais músicas desse tipo, mas só que a gente vê que, rolando um pouco mais o feed, as suas músicas que você escreveu ainda está lá. Sim, irmãos, eu não apaguei elas por um motivo. Porque aquele é o meu testemunho da minha mudança. Ali é a minha história. O nosso passado, irmãos, em nenhum momento pode nos envergonhar. O nosso passado ele tem que ser feito de uma escada que nos leve ao caminho do céu. Ali eu deixo ainda esses fatos, porque além de eu não poder apagar o passado, ser impossível apagar o pecado ou o passado, eu me orgulho dele porque eu aprendi. Aprendi através dali onde é o meu verdadeiro lugar. Então fica como parte da minha história, parte da minha lição de vida, que nunca poderá ser apagada. Então a gente tem que seguir a nossa vida com Cristo, tomar cuidado nas palavras que nós temos. Aí, irmãos, para ver como é a situação. Aí depois de tudo isso, eu resolvi sentar e compor os meus louvores, focar no gospel.
E para minha surpresa, Deus me presenteou com 2 louvores lindos, que inclusive em breve só estou aprendendo mais, estou cada vez mais me aperfeiçoando para que eu possa, quando apresentar esses louvores, apresentar algo de qualidade, algo produzido, bonitinho para vocês, e vai ser uma coisa abençoada, que eu vou ter muito orgulho e vou continuar compondo mais. Esse foi só os 2 primeiros de muitos. Eu já compus sobre músicas do mundo mais de 120 mais ou menos. Se for contar o certo, acho que é 126. E foi relativamente fácil, guiado pelas coisas do mundo. E só que agora, compondo para Cristo, a gente tem uma base de inspiração, uma base de caminho que nunca se esgota. Quantas e quantas palavras, quantos milagres a gente não tem na Bíblia escrito como fonte de inspiração. E a inspiração de Deus nos inspira não somente na hora de escrever canções, não somente de ditar os nossos passos, mas na hora de ensinar, na hora de passar, de ajudar o próximo com uma palavra. Porque eu tinha um grande sonho de tentar mudar as pessoas, mudar o mundo, ou até mesmo ajudar financeiramente. Mas eu alimento uma boca hoje. Não estou falando que é errado você ajudar com alimentos, pelo contrário, é um ato louvável. Eu mesmo já fiz muito, continuo fazendo e sempre irei fazer. Mas acompanhe aqui a lógica. Eu alimentarei hoje meu irmão, ele continuará com fome. Eu alimento ele hoje com a palavra, e essa palavra, se ele guardar no coração, ficará com ele para sempre. E isso pode ser um gatilho para que ele consiga as coisas através da fé, porque tudo está por detrás de uma força maior. Essa força que muitos dizem, força do positivismo, da natureza, a força do nosso desejar, do nosso id, tudo isso se resume, pessoal, em fé. Isso é fé. Só que a questão é onde você está direcionando a sua fé. O local mais correto e necessário para depositarmos a nossa fé é em Deus. Uma das melhores coisas de servir a Deus, sabe o que é? Não apenas pelo o que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Ele é um amigo que está conosco 24 horas. Ele não nos abandona. Quem tem Cristo não se sente sozinho. Eu estou falando isso de um antigo membro. Eu fiz por um curto tempo também do satanismo. Primeira vez que eu abro isso publicamente, mas só para vocês entenderem que eu não sou um filhinho de pastor que foi criado a vida inteira na igreja e está falando por pura vaidade, está falando por querer aparecer. Não, é um desabafo de uma pessoa que viu a vida cair num abismo por desobediência a Deus e agora o louva com toda a alegria do mundo. Então, essas palavras não são eu que desapareça, eu não preciso de honra nem de glória, tem que ser dada a Deus. As coisas que eu faço para Deus hoje em dia é por alegria, agradecimento. E eu estou muito feliz de estar de volta, e a única coisa que eu quero é ver meus amigos felizes também nesse propósito. Eu fiquei tão feliz quando um amigo meu chamado Andrew, não sei se ele assistirá esse vídeo, mas se ele assistiu até aqui, até esse momento, quase 19 minutos de vídeo, parabéns, meu amigo, porque ele veio, e não só ele, todos que estão aqui acompanhando, parabéns, porque no caso, muitas pessoas têm o dia inteiro para compartilhar besteira, têm o dia inteiro para ver porcaria, mas não tem 20 minutos do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. E esse meu amigo, ele chegou me perguntando sobre a vida de Jesus Cristo, e aquilo me ficou tão feliz, ele fazendo várias e várias perguntas, e eu tentando responder o máximo que eu podia, porque estávamos em horário de trabalho, né? Então ficava difícil estar tirando todas as dúvidas. E só que aquilo me encheu de alegria. E o que eu mais quero é que todos os meus amigos, e não só meus amigos, tanto quanto mais pessoas que estejam dispostas a ouvir a palavra de Deus, possam estar abrindo o coração. Lembre-se, o segredo não está na placa da igreja, o segredo não está na pessoa que está trazendo a palavra, o segredo está, em primeiro lugar, em Deus, em segundo, em suas escrituras. Quer ter sucesso? Siga as escrituras. 10 mandamentos, ensinamentos de Jesus, os passos desses heróis da fé, onde eles pecaram, e Deus busca pessoas assim. Então não se envergonhe do seu passado. O que vai ditar o seu sucesso é o você de agora.
O seu do passado, o esqueça. Cada dia mais a gente vai se aprimorando ou caindo. Então, pega na mão de Deus, tome o que é seu por direito, porque o espírito já está pronto, porém a carne é fraca. O seu espírito foi feito para vencer nessa terra, porém alguns bloqueios mentais fazem você acreditar que você não pode ir além e que você está preso num ciclo eterno de pobreza mental. Então, destrave a mente. Só que esse intelecto, esse conceito não vem de nós, vem de Cristo. Então, pega na mão de Deus e confia nele, que muito mais ele pode fazer. Só para encerrar, dizer uma palavra para vocês. Deus, ele faz muito mais do que apenas realizar sonhos. Ele também muda os nossos sonhos de acordo com a palavra dele. Eu sempre sonhei em compor para os grandes. Na época, meu grande ídolo era Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Lima. E para mim seria um sonho vender uma música para um cara como aqueles. Só que Deus renova muito os nossos sonhos. Meu sonho agora é compor o melhor para Cristo, que os meus louvores possam impactar vidas, possa fazer mudanças. Então Deus, ele renova nossos sonhos de acordo com o caminho. Porque a questão não é só ir na igreja e tentar receber seu milagre de acordo com o que você quer. A beleza de Deus não está em pedir que Ele realize nossos sonhos, mas sim que os sonhos deles se realizem em nós, porque Ele tem o melhor para a gente de acordo com a nossa condição mental. Sabe o que é o tempo de Deus, que muitas pessoas falam? O tempo de Deus é só o tempo que leva da sua preparação até o seu objetivo final. Não é o cruzar os braços e esperar de Deus uma solução milagrosa. É eu estudar, me capacitar e fazer. Isso vale em qualquer área, acadêmica, profissional, espiritual. Você estuda, se prepara, você aplica e você conquista. Esses são os 3 passos, tanto para ter o seu sucesso, tanto na vida, seja lá, não sei, está investindo em algum sonho, se você está voltando para Cristo agora, mas lembre-se, com Cristo você nunca se sentirá só e terá base, toda uma base de apoio. Então, meus irmãos, fiquem com essa palavra, guarde isso no coração, porque servir a Deus é uma das coisas mais maravilhosas que existe, e envolve sim muita renúncia, mas o preço que nós pagamos por servir a Deus é muito inferior ao que Ele pode nos dar, ao que Ele faz por nós diariamente. Tenha isso em mente. Forte abraço, que a paz esteja com todos.